Olá, Dom Paulos, como é que vão? Estamos aqui, nosso Domcast número 23, para continuar tratando da nossa Lei 6.015, pilar 3 do teu estudo. E depois de termos visto os itens de registro e de averbação, lá do artigo 67, 1 e 2, com cuidado especial para determinados itens que a gente tratou aqui, que eu espero que os senhores tenham realmente desenhado. Não quero deixar de falar que ali naquele início, o artigo 171 traz os atos referentes às linhas férreas que foi alterado pela Lei 13.465, né, 2017. Você vê como essa lei alterou bastante a nossa 6.015. Não deixem de verificar. Se você já estudou há algum tempo atrás, você pode ainda ter a ideia de que as linhas férreas eram matriculadas apenas ali na sede do seu início, né? E a 13465 alterou isso. Cada parte da linha férrea deve ser registrada por onde ela passa, em cada circunscrição que passa. E aí tem que apresentar memorial e mapa para saber que parte da linha férrea passa por aquele pedaço, não é? Muito bom. Visto isso, nossa próxima parte de estudos relevantes, que eu quero que vocês dividam o estudo e façam num dia específico. Tudo que eu vou dividir agora da parte de registro imobiliário são as matérias que devem ser vistas em um dia. E nesse um dia, nós vamos tratar de escrituração no registro de imóveis. Já sabemos, já falamos disso lá no RCPN, no RTD, no RCPJ. Sempre que você ouvir escrituração, estamos tratando dos livros em si e da forma como os dados vão parar nos livros, não é? Então, a primeira coisa que você deve se lembrar quando você ver escriturar significa como é que as coisas são escritas nos livros referentes àquela serventia. No caso da escrituração do registro imobiliário, a sua tratativa vai do artigo 172 ao artigo 181. 172 a 181. Basicamente, aquilo que vocês já devem ter visto, não é? Essa parte começa dizendo quais são os atos obrigatórios a irem ao registro imobiliário, a serem escriturados no registro imobiliário, não é? Então, ele trata dos registros e das averbações. De que tipo de atos, perguntará você no seu estudo desenhado? Você mesmo responderá: dos atos constitutivos, declaratórios, translativos e extintivos de direitos. E por que é que eles vão para a escrituração do RI? Perguntará você. E você responderá lindamente: para a sua constituição, para a sua transferência, para a sua extinção, para a validade contra terceiros e disponibilidade. Então, primeiro é o que é que vai e depois é por que é que vai. Você vai ver que algumas coisas se repetem nas duas situações. Então, quando ele diz, por exemplo, vão os atos constitutivos, lá embaixo ele diz, para a sua constituição, vão os atos translativos para a sua transferência, vão os atos extintivos para a sua extinção. Eu falo para vocês, o estudo é uma lógica, basta que você atente para o desenho do que a lei te diz. Converse com a lei, fale com ela. No 177, no 173, perdão, vocês vão ver os livros. Isso é obrigatório saber até em chinês, tá? Em russo você tem que saber. Que tem livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, livro 5. Olha que dificuldade. Livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, livro 5. Claro que há livros especiais no registro imobiliário, como, por exemplo, o livro de aquisição de imóveis rurais por estrangeiros, e em alguns estados até um livro especial, um protocolo especial, digamos assim, chamemos assim, que é aquele livro para que os títulos sejam examinados apenas sem que façam parte do seu protocolo fixo, né? É o caso do estado de São Paulo, há um livro chamado Livro de Exame e Cálculo. Não entra no protocolo
geral, aquele protocolo livro número 1. Então, basicamente, você tem uma lógica na entrada dessa escrituração. Tudo que entra nos registros entra em protocolo, isso é uma regra geral de registro. Feita a sua qualificação, você tem ou o seu registro no registro geral ou o seu registro no registro auxiliar. E todos os registros e averbações que são feitos devem indicar as pessoas e as coisas que fazem parte desses registros e averbações. Para isso, você tem um indicador real, a primeira coisa importante do registro, por isso que o real vem primeiro que o pessoal, porque a estrutura imobiliária é muito mais relevante do que a estrutura de pessoas no registro de imóveis, né? E quando você estiver lendo isso, faz uma marcaçãozinha muito simples também. O que eu posso substituir por ficha? Tudo, menos o 1. Tudo, menos o 1. Mas devo informá-lo, Jedi, que o 1 também já é um livro eletrônico, né? Você não tem mais efetivamente um protocolo físico, aquele livro em que você escrevia todas as coisinhas que entravam. E há um modo de estudo, e aqui a nossa preocupação está no 175 e 176, mais no 176. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque são 2 artigos que estabelecem requisitos. Então, 175, requisito de protocolo, 176, requisito de matrícula e registro. No caso desses 2 artigos, na parte que trata de requisitos, eu sugiro muito mesmo, que os senhores façam um desenho. Desenha o protocolo, desenha a matrícula, desenha o registro com cada um desses requisitos citados aqui. Por que eu digo isso? Porque se você desenhar e ficar lógico para você, assim você fará na prova prática, desenhando. Não há nada que exija que você desenhe um livro, mas quando a gente desenha e quando aquilo tem uma lógica, tudo bem você desenhar na prova e vai te ajudar bastante na hora de organizar as ideias ali, você citar que os títulos entram via protocolo e que dali do protocolo saem para os seus devidos registros, em livro 2 ou livro 3, e depois disso sofrem algumas averbações, tá? Importante é que você desenhe especialmente a matrícula. Vou falar de novo. Se é para escolher uma coisa só para desenhar, meu filho, escolhe a matrícula. Por quê? Porque na prova, essa sim vale muito a pena ser desenhada. Ela tem uma estrutura de requisitos que são relevantes para todos os próximos atos. Então, no caso do 176, 2, que diz quais são os requisitos da matrícula, desenha, meu filho, faz uma coisa bonita, pega uma régua, tá? Separa por essas ordenzinhas bonitinhas, porque é exatamente nessa ordem que vem. Eu tenho que ter um número de matrícula, ela é infinita, tem que ter a data em que ela é aberta, e aí eu começo com a estrutura que vem no seu cabeçalho, né? O imóvel, ele diz tudo o que precisa constar se for rural, se for urbano, a qualificação do proprietário, e completa, né, se for pessoa física, jurídica, e o número de registro anterior. Ainda um outro item, que é normalmente o seu cadastro. O cadastro é item tributário, né? Normalmente os entes públicos dão os seus cadastros específicos para cada imóvel. Mas aqui quero chamar a atenção para uma alteração de 2018, a Lei 13.777, que tratou da multipropriedade. Então, cuidado para não esquecer disso aqui, tá? Um item 6 acrescido aqui ao inciso 2, que trata do regime da multipropriedade, porque se tiver um imóvel em multipropriedade, essa informação constará já na abertura da matrícula. E já naquela abertura de matrícula ali no caput, você indica quais são as matrículas abertas para cada fração de tempo, tá? Então, o imóvel X tem a matrícula dele, a lei permite que seja aberta uma matrícula por fração de tempo. Eu sei, vocês estão pensando. É uma aberração jurídica. Diria que não é uma aberração jurídica, é uma aberração registral, né?
Imaginem que matrícula, logo no início ali do 176, você lê assim, ó. Cadê? Cada matrícula, o registrar essa matrícula do imóvel, a verbação, Aí você tem uma informação dizendo que todo imóvel terá uma matrícula própria, que será aberta quando houver o primeiro registro. Todo imóvel. Aí vem lá o item que trata da multipropriedade, o 6, e diz assim, não é o imóvel que vai ter matrícula só. A fração de tempo também vai. Paciência, meus queridos, não briguem com a lei, não. Aceitem isso, leiam isso. Quando forem escrever um artigo, uma tese, uma coisa, mestrado, discutam isso. Na prova, leiam, estudem, compreendam, desenhem e aceitem. É mais fácil. Depois você vem com requisitos do registro, tá? Então, olha só. Quando ele coloca assim, ó, são requisitos da matrícula, eu sei que pode parecer estranho, né? Porque quando você pensa matrícula, você já pensa o próprio livro 2 sendo a matrícula. Separe só semanticamente a coisa, tá? Porque na realidade é bem isso, você tem as matrículas formando o próprio livro 2. Portanto, é estranho ele dizer no item 2 é requisito da matrícula e no 3 dizer são requisitos do registro no livro 2. Na verdade, o que você separa semanticamente é qual é a estrutura que é a matrícula, a folha matricular, aquele cabeçalho que estrutura a qualificação do próprio imóvel, do que vem abaixo dele, que aí sim é registro. Então, para eu registrar qualquer coisa, eu preciso seguir esses requisitos aí do item 3. Esse artigo 176, por favor, encarecidamente, desse nosso item de estudo aqui, a escrituração, foquem nele, não esqueçam dele, grudem nele, passeiem com ele, namorem ele, porque é o artigo que vai fazer muita diferença na sua prova, porque ele dá toda a estrutura do que deve ser verificado e qualificado para que esse registro possa ser feito na matrícula. Como é que tem que ser com imóvel rural, como é que tem que ser com urbano, o que eu tenho que citar dos proprietários, isso não tem nada a ver com a matrícula lá, tá? Estamos falando do registro. E é muito, muito, muito importante que eu observe essa sequência para que você, não, na hora da prova, não erre. Então, tem que ter uma data desse registro, quem que transmite, quem que deve, quem que adquire, quem que é credor, enfim, todas aqueles comparecentes dos títulos, contratos, escrituras, não importa, termos, eu tenho que fazer constar aqui com aquela descrição do item 2, né? Se pessoa física, se pessoa jurídica, e eu tenho que citar a transmissão, ou o ônus, eu tenho que citar qual é o título, de onde veio, tenho que caracterizar esse título. Isso com uma prova escrita, você com a lei na mão, é bico, né? É praticamente um roteiro de como fazer a coisinha lá. Então, não se complica com isso, não. Escreve um registro, porque os dados são sempre esses, não mudam nada, sempre assim, tá? Você observe o parágrafo 2º que fala dos títulos que foram gerados antes da vigência da 6.015. Aqui há uma divergência grande, aqui há devoluções de títulos pelos registradores, aqui pequena confusão, mas como nós estamos estudando para a prova, não briga não. Bota isso aí do jeito que está dizendo a lei. Eu tenho que observar o disposto na legislação anterior, tá? Cuidado muito com a parte de imóveis rurais, porque a lei descreve o que é que eu preciso. Cada vez que eu for desmembrar, que eu for remembrar, que eu for parcelar, nós precisamos da ART, do memorial e, a depender do tamanho do imóvel, sempre do georreferenciamento, não dá para fugir disso aqui. E o INCRA não é uma coisinha muito fácil de se lidar, né? Então, preparem-se para responder na prova como está aqui, mas na prática já sabem que a briga é um pouco mais feia. Muita atenção aqui com esses parágrafos todos, claro, você vai ler sobre ente público, não sei o quê, mas eu quero chamar a atenção para o parágrafo a partir do 9º, porque o 9º instituiu aqui, criou o direito de laje, que foi trazido pela 13.465. Do 10º em diante, você tem todo o regramento da multipropriedade no RI.
como é que deve ser feito, então, o registro do imóvel em regime de multipropriedade. Tem uma matrícula base, depois uma matrícula para cada fração de tempo, e nessa matrícula de cada fração de tempo é que se registrará as transmissões, os ônus, enfim, e se averbará qualquer modificação pessoal nessa estrutura, tá? Muita atenção aqui com isso, porque isso pode gerar uma pegadinha de prova. Eu acredito muito nessa questão para as próximas provas que estarão acontecendo aí, especialmente as provas práticas, tá? Oral também, claro. Com relação a essa fração de tempo, atenção à estrutura tributária, porque cada município vai definir se vai gerar um cadastro para a fração de tempo ou se não, se o cadastro será único para o próprio imóvel. Isso é uma legislação municipal, isso não te pega na prova. Mas 13777 não é difícil que caia numa preambular, por exemplo, tá? Você tem uma observação que eu te peço para fazer, muito importante, a respeito do 177, o registro auxiliar, aquele famoso livro 3, tá? Lembra que eu falei para vocês quando a gente estava no 167, vendo os atos registráveis? Eu comentei, bom, esse 167 fala registra, mas não diz onde, tá? O 177 não resolve, perdão, 178 não resolve exatamente a questão, porque não traz tudo que poderá ser levado ao livro 3, mas ajuda muito, porque pelo menos a estrutura base do livro 3 está aqui. Tirando o debenture, que não vai mais para o registro de imóveis, né? Todo o resto, cédula rural e de crédito industrial. Presta atenção nesse item, tá? As cédulas que vão para o livro 3 são as de crédito rural e as de crédito industrial. Como regra geral, as de exportação, não, por exemplo, né, não vão ao livro 3, tá? Mas, como tem uma exceção lá no inciso 7, de repente até podem ir. Prestem bem atenção nesses itens para não se confundir, especialmente com o 4 e com o 6. O 4 fala de penhor de máquinas, que será registrado o penhor lá no livro 3, e a depender do que venha nesse contrato, você levará uma verbação até o registro do próprio imóvel onde essas máquinas estão. E o 6, penhor rural, contrato de penhor rural. Contrato de penhor rural é contrato no RI, não vão confundir isso lá com o penhor do RTD, tá? A prova coloca essas pegadinhas bestas, vocês estão prontos, não vão errar. Depois você observa como é que funciona a ficha do livro 4. O livro 4 é um indicador real, precisa ter os dados do imóvel sempre. E o livro 5, indicador pessoal, todos os dados alfabeticamente das pessoas que participam dos atos que são registrados, tá? O 181 é muito relevante, aliás, relevância zero, porque hoje você tem uma estrutura altamente tecnológica para o registro, portanto, não se preocupe mais com essas divisões, tá? Nem do 2, nem do 3, nem do 4, nem do 5, porque a gente já viu que eles podem ser tratados com ficha. É isso, meus queridos, nosso assunto de hoje, e nosso próximo Domcast tratará daquela esteirinha de fábrica, o processo do registro, lembra? É a grande esteira. Um beijo para vocês, nos vemos no próximo Domcast.